de- Eu tô dei... eu tô deitada. eu também tava, e tu fez eu botar minha cara de fora. Não importa. Oi, bom dia. Que delícia de cobertor, meu Deus do céu. Olha, Bom demais. Acordar de manhã, gente, né? Com os amigos é gente, bom, né, Glorinha? oh, gente, olha, vamos serenar nossos mentes e corações e elevar ao nosso Pai Criador os nossos pensamentos, a nossa intenção, porque com certeza a nossa intenção hoje é de agradecer essa dádiva de ter acordado, de estar respirando, de ter um teto que nos abriga do frio e do calor, de ter um alimento na nossa mesa, dos nossos pés nos sustentarem, nossa coluna está ok para nos levantar e nos movimentar. E essa respiração, o ouvir, o ver, o falar, o tocar, nós somos rodeados de pequenos e grandes milagres diariamente. Então, por isso, nós somos gratos. Somos gratos à espiritualidade por nos dar essa sustentação. Somos gratos à nossa professora, que acordou num domingo, cedinho, e está aí, ó, pronta para nos passar o ensinamento a nós, encarnado, e essa multidão de desencarnado que nos rodeia. Gratidão, universo, gratidão a Deus, gratidão a toda a espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dá força e vigor para as batalhas da vida. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Assim seja. Gratidão, queridos. Muito obrigada, Glorinha. Muito bem, queridas pessoas. Nós vamos continuar nosso estudo, de onde a gente parou semana passada, retrasado, há muito tempo atrás. E hoje a gente vai ver o atendimento do ser espiritual. Semana passada, a gente terminou de ver os 7 recursos utilizados pelo método da evangelização e a gente terminou com a música. A gente já viu a música, as artes como um todo, a palavra. Então, são vários recursos que a evangelização, né, o método da evangelização proposto pela equipe de Eurípides Barçanufo nos sugere, né, nos ensina. E hoje ele vai falar da importância do atendimento do ser espiritual que está conosco, começando sempre por nós mesmos, né? A base do entendimento do ser espiritual depende do conhecimento sobre a reencarnação, a anterioridade, que tem a ver com essa reencarnação, a progressividade da esperança, que tem a ver com a reencarnação, o fato do espírito e o planejamento reencarnatório. Esse entendimento todo passa por entendermos que somos espíritos imortais, que estamos reencarnando para evoluir. Então, este entendimento ele é tão importante e isso precisa fazer parte da nossa prática para que a gente realmente possa nos entender e poder também ajudar. Tá? Então, começando pelo fato do espírito. O que será que é o fato do espírito? O fato do espírito é a característica do espírito, incluindo suas necessidades, aspirações e ideais. Então, a característica, o que faz ser quem eu sou. É através do fato do espírito que o planejamento reencarnatório se estabelece. Aqui, ó, nessa imagem anterior, a gente vê uma pessoa, né, que poderia dizer, ó, o espírito,
se preparando para reencarnar, preparando o planejamento. E aqui, ao longo dessa trajetória, está a vida dele registrada, todas as vidas, né? As anteriores, as mais antigas, as mais recentes, as que o marcaram. E toda a vida, né? Toda oportunidade de reencarnação nos marca. Antes, muitas vezes, sem consciência do que estávamos fazendo, e à medida que a gente vai avançando nessa caminhada, a gente vai tomando consciência. E à medida que a gente vai tomando consciência, a nossa responsabilidade aumenta. Então, essas características que nós fomos formando em nós mesmos ao longo da caminhada, ela forma esse fato, né, que é essa característica, como se tivesse em nós marcado mesmo. Quais são as nossas necessidades, o que a gente aspira, o que a gente idealiza. E isso vai nos ajudar para o planejamento reencarnatório. Um planejamento reencarnatório ele é feito minuciosamente por equipes que estudam as condições do espírito. E o espírito, quando ele tem condição, ele é convidado a ajudar neste planejamento. Então, é um trabalho muito detalhado. Quando a gente chega nesta vida aqui, a gente teve um longo momento de preparação. Então, o bebezinho que a gente, né, já ama lá desde a barriga da mãe, né, já está ali esperando aquele bebê chegar, ele tem um planejamento longo para ele chegar até essa família. E ele não chega na família por acaso. Ele vem com muitos detalhes para aquele momento. E os espíritos que estão juntos têm motivos para estarem juntos. Então, ele não está de qualquer forma com aquela mãe, de qualquer forma com aquele pai. São situações estruturais do fato do espírito. A ambientação reencarnatória. Onde ele vai nascer? Será que ele vai nascer em Campo Formoso? Será que ele vai nascer em Tuiutaba? Será que vai nascer em Uberlândia? Ele vai nascer lá no outro continente? Nós sabemos que a maioria de nós já reencarnou nos continentes anteriores, né? Os mais antigos, vamos dizer assim, o continente, o mais antigo, o continente africano, nós já passamos por lá. Nós já reencarnamos em uns continentes que nós consideramos asiáticos, dos países asiáticos. Nós já reencarnamos nos países europeus e hoje nós temos a oportunidade de reencarnar no Brasil. Estar reencarnado no Brasil tem características que vão nos marcar como espíritos e que são importantes para a nossa aprendizagem. A profissão que eu escolho, ela também é um fato do espírito. Eu escolhi ser professora, eu escolhi ser médica, eu escolhi ser policial. Cada uma dessas profissões vão me marcar também como fato do espírito. E no planejamento reencarnatório, elas estão ali porque a profissão também vai me ajudar na minha melhora íntima, no meu crescimento espiritual. A família, como eu já te tinha dito, a família onde eu nasço, ela tem compromissos com ela. Ela tem um papel comigo. E ela é muito importante no meu processo reencarnatório e ela marca o fato do espírito. E as enfermidades, as doenças. A doença que eu trago, ela tem relação direta com quem eu fui das outras reencarnações. A gente sabe que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quais são os males, né? A origem dos males que vão nos prejudicar. Está lá. E está escrito que a primeira é aquelas que a gente fez nesta vida. E as outras, se não foi nenhum dos males que nós passamos, não foram gerados nesta vida, é porque nós geramos na vida anterior. As enfermidades têm a ver com quem eu fui, com todas as outras situações que eu já passei, que eu trago na próxima reencarnação como oportunidade também de melhora. O fato do espírito vai ajudar na estruturação do mapeamento genético do espírito.
Então, conhecendo quem é esse espírito, conhecendo as dificuldades que ele tem de amar, de respeitar, né? Por ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa, tudo isso vai ajudar a organizar a futura reencarnação. Tudo isso vai ajudar nessa programação reencarnatória. Então, olha-se o lugar onde eu vou reencarnar. E é claro que, se eu tenho espíritos comprometidos uns com os outros, a reencarnação, né, o planejamento de um vai interferir também no outro. Porque nós somos, nosso planejamento reencarnatório, ele é feito em rede. Então, eu preciso, de alguma forma, né, Raiz, Glorinha, Jair, a gente precisava se encontrar aqui para estudar a evangelização. Então, no nosso planejamento reencarnatório, vão ter situações que vão nos levar a um dia nos encontrar. Existe toda uma rede, e é uma rede até. Emmanuel vai dizer que as nossas relações pessoais elas são geridas pelo magnetismo. Então, nós estamos sendo atraídos e repelidos o tempo inteiro, e a gente se encontra em determinados locais, em determinados momentos, para estarmos juntos, fazendo alguma coisa, porque é da lei divina a responsabilidade de de acertarmos contas no sentido de, se eu tive a oportunidade lá no passado de fazer mal, eu vou ter uma oportunidade de fazer o bem agora. Na verdade, todas as oportunidades que vêm para nós são para fazer o bem, mas às vezes a gente escolheu o outro caminho. Então, a programação reencarnatória, ela olha cada situação do espírito que está reencarnando e em rede ela vê todos os outros também que vão estar em relação com aquele espírito. A Alzira, lá em Sacramento, ela fala muito da responsabilidade nossa de evangelizadores, porque aquele planejamento reencarnatório que foi feito, daquela criança que precisa tanto ouvir falar sobre Jesus, de conhecer o Jesus amoroso, de entender que ele é um ser que está ali reencarnado naquele momento, naquela situação, mas aquilo não é permanente, aquilo é provisório. Ela precisa tanto ouvir isso que até a programação reencarnatória, até o evangelizador vai estar lá, colocado lá, naquela teia toda, para que ele em algum momento encontre esse evangelizador preparado para dar essa aula para ele, porque vai ser importante na reencarnação. Então, são minúcias, detalhes muito pequenos. E nós, na Casa Espírita, nós temos uma tarefa grande de acolher esse espírito que chega, as famílias que chegam, seja pela sopa, seja pelo tratamento da cura, que muita gente procura, pelo passe, pelo tratamento espiritual, seja através das campanhas, seja das mais diversas formas. As pessoas, em algum momento, que precisam deste ensinamento, vão chegar na casa. E a tarefa nossa, que nós nos comprometemos espiritualmente, de estar lá para acolher. Ela fala que nós, espíritos, nós, evangelizadores, que nos comprometemos com essas crianças, a gente esteve lá, né, durante o corpo, dormindo, sono, durante o sono físico, a gente participou de reuniões preparando este encontro do futuro. Nossa responsabilidade é grande. Seu estudo, né, ajuda a conhecer melhor quem é esse ser espiritual, contribuindo para o entendimento e aproveitamento do planejamento reencarnatório. Quando ele chega na casa espírita, ele já teve seu planejamento reencarnatório organizado, ele já está, né, ele já reencarnou, conseguiu passar pela gestação, conseguiu passar pela primeira infância ali, do primeiro ano, que é um ano muito difícil para um bebê, né, com doenças, com várias dificuldades. Então, quando ele chega lá na casa espírita, às vezes com 3, 5, 8 anos, ou na adolescência já, aqui ele já está em plena reencarnação. E a gente entender que teve um planejamento, que há o fato do espírito, com características específicas desse espírito que reencarnou, a gente vai conseguir ajudar esse ser espiritual.
E aí a gente vai perceber a relação entre a anterioridade desse espírito e a personalidade. A personalidade, aquele ser pequeno que chega ali, aparentemente, né, e extremamente frágil no seu corpo físico, na sua condição de entendimento, ele é um ser que tem uma anterioridade, ele já viveu outras vidas, ele já teve outras experiências que não estão explícitas para ele, mas que ele traz muito marcado nele e que a gente vai, aos poucos, entendendo, compreendendo, para ajudar. Não é para criticar, não é para fazer julgamento, é para ajudar. Então, é extremamente importante que a gente fale para esse espírito que chega ali para nós da importância de viver no bem, de fazer o bem, de desenvolver a caridade. A gente precisa falar e ensinar isso, né? Então, lá na evangelização, eu não posso ficar 1 hora falando. Eu preciso ensinar para as crianças como que é viver no bem. Como que é desenvolver essa caridade? Eu preciso criar momentos que a evangelização faça na prática a vivência do bem e o desenvolvimento da caridade, que podem ser desde uma ajuda na casa espírita, até o dia que a evangelização seja responsável por cuidar do jardim, por receber as pessoas que chegam na casa, por criar músicas para cantar para eles numa chegada, por exemplo, e até a campanha do quilo, que é uma questão tradicional nas casas. Visitar asilos, muitas evangelizações, muitos grupos de evangelização fazem isso. A gente precisa ensinar para as crianças como é fazer esse bem. E o bem começa em casa. Então a gente precisa ensinar as crianças a primeiro se encontrarem, se sentirem amadas, respeitadas, porque muitas vezes elas não têm isso em casa. E depois, como espíritos mais conscientes da sua condição e da condição de onde ele está, às vezes ele vai ser o mais consciente da família. E aí ele terá que acolher também essa família com amor, com gratidão, mas sem culpa, sem o peso, o excesso de, porque ele é criança ainda. A gente é muita coisa que a gente teria que ainda conversar com essas crianças, mas nenhum espírito reencarna sem ter como objetivo viver no bem e desenvolver a caridade, aprender a amar todos que estão com ele. Todos os espíritos, todos reencarnam com esse objetivo. E a gente não pode duvidar disso. O que acontece que a gente não consegue fazer isso? Vários acontecimentos da vida terrena, a nossa ainda, porque a gente traz tudo que a gente era, a nossa vaidade, nosso orgulho, e isso vai impedindo a gente de fazer. Mas lá na evangelização a gente precisa. A gente fala muito que a gente planta semente, mas eles já vêm também com essas sementes. Então a gente precisa regar, cuidar. Em cada momento que o espírito realiza o bem, este modifica inúmeras células que vão compor a organização do perispírito, ganhando expressão luminosa na malha perispiritual, que passa a emitir novas radiações, expandindo as camadas das energias que compõem o duplo etéreo, sendo percebidas por sua aura. Olha, tanto que é lindo isso. Cada momento que a gente faz o bem, a gente modifica células. Então, ensinar a criança a pedir por favor, agradecer, fazer a oração, fazer o evangelho no lar com elas, desejando o bem para a família, para os amigos, para os professores, para o bairro, para o mundo. A gente está mudando célula. Ensinar as crianças a respeitarem seus pais, a ajudar seus pais, a conversar com eles sobre o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. A ajudar essas crianças a desabafarem, porque muitas vezes elas estão em situação de violência em casa. A ajudar no sentido de não fazer por elas, mas acolhê-las, escutá-las e orientá-las. Vai mudar a aura. Sem contar nós, né? Nós fazendo bem, isso também é para nós. Por quê, né, gente?
A gente já falou lá no início do estudo que nós somos o que nós pensamos e fazemos. Então, como a gente está num circuito do fluido vital, ele fica circundando a gente, né? O perispírito ele é formado pelo fluido vital, então, e é formado pelo que nós pensamos e fazemos. Todas as vezes que eu faço bem, penso bem, esse meu fluido vital está circulando. E aqui ele vai dizer, vai ficar luminoso. É como se acendesse uma luzinha lá dentro. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu estou reclamando, eu estou implicando, estou julgando, estou com preguiça, estou raivoso, né? Desejo fazer qualquer coisa negativa. Como que estão as minhas células? Apagadas, né? Então, pensemos nisso cada vez. Aí eu, como mãe, que fico brava também com os meninos, eu falo assim, você tem que acender, né? E muitas vezes a gente tem momentos que a gente não vai dar conta. Conscientes disso, tomemos de novo para nós a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade comigo mesma de melhorar essa minha luminosidade. E aí a gente vai para a anterioridade e progressividade da esperança. Por que é da esperança? Porque reencarnar é ter esperança de melhora, né? A anterioridade é o registro histórico dos atos de cada ser. Tudo que a gente faz fica registrado. Sabe aquela história assim, Deus está vendo o que você fez? A gente fala muitas vezes para a criança, olha, Deus está vendo o que você fez. Deus está vendo tudo mesmo, porque a gente está nele. Ele está vendo, sentindo, ele sabe. Mas o registro é mais importante ainda para nós, porque quando a gente tiver acesso aos nossos registros, nós vamos ter condição de nos vermos. E aí, quando a gente desencarna com culpa, com, com várias maldades que a gente fez, com várias situações negativas que a gente foi omisso, ou que a gente colaborou para alguém fazer e nós, não fiz diretamente, mas eu apoiei. Tudo isso fica registrado lá. E nós, quando desencarnamos, a nossa consciência, né, já tem um caminhar, já tem um pouquinho de evolução, a nossa consciência vai ficar gritando na nossa cabeça. Você fez isso, você fez aquilo. E isso é o que leva a gente para o umbral ou para uma colônia que a gente se sinta super bem no paraíso. Porque a consciência é que vai fazer o julgamento das coisas boas ou ruins do que nós fizemos. E é a própria consciência que vai nos tirar da condição de umbral à medida que a gente vai entendendo a nossa responsabilidade, a gente vai pedir perdão, a gente vai pedir ajuda. Ao fazer isso, a gente vai poder agora, bom, fiz isso de errado, o que eu posso agora mudar para melhorar? Para eu reparar aquilo que eu já fiz, tanto comigo quanto com as outras pessoas. Tudo isso fica registrado. Então, a anterioridade, ela registra os atos que, historicamente, nós fizemos em todas as reencarnações. Ele traz um conteúdo de sentimentos, porque não foi só o que eu fiz, foi como eu me senti fazendo, cujos valores estão agregados ali comigo e representam e personificam quem eu sou. Quem eu sou tem relação direta aos sentimentos que nós tivemos em relação ao que fizemos ou que fizeram conosco. Porque, infelizmente, ou felizmente, porque isso faz parte também da evolução, nós já fizemos muitas coisas, coisas boas e coisas ruins, fazem parte do nosso processo. Muitas coisas ruins que nós fizemos, a gente já fez consciente de que estava fazendo errado. Porque na nossa consciência está lá registrado o que é o bem. E isso hoje até a ciência já identificou, que os cientistas chamam de DNA de Deus. É a nossa consciência já conseguindo, né, os cientistas conseguindo ver que existe lá um registro genético em nós. Esse registro, trazendo isso para o Espiritismo, é a consciência que está lá do que é certo e do que é errado. E mesmo sabendo que era errado, às vezes não tendo a noção completa do prejuízo que isso ia dar,
Mas sabendo que era errado, a gente faz. A gente faz por quê? Porque a gente quer ver onde vai dar, a gente quer saber mesmo se isso dá errado mesmo, será que dá errado mesmo? Ou foi alguém que me impôs? Então, por curiosidade, por vaidade, por ignorância, por os mais diversos motivos, nós erramos. Isso ficou registrado em nós. Se foi por ignorância, a responsabilidade é menor. Se foi por vaidade, ela é maior. E aí, cada justificativa do porquê que fizemos e do sentimento que geramos a partir dele, porque tem pessoas que vão se sentir felizes em ver o outro prejudicado. Isso é um nível de ignorância do bem grande ainda. Uma pessoa ainda que a gente até socialmente fala assim, uma pessoa doente, né? Fica feliz com o outro em situação ruim. Mas muitos de nós ainda está nessa situação. E a gente precisa tomar consciência disso. Só para encerrar esse assunto, você assim, não, mas eu já passei desse nível. Bom, eu gosto muito do exemplo das pegadinhas e daqueles momentos em alguns programas de televisão que mostram as pessoas se machucando. Então a pessoa vai escorregar num lugar, ela cai, bate a cabeça, bate o braço e a gente ri. Né? Outra pessoa é pega numa pegadinha que a gente fala, né? A pessoa é enganada, leva susto, perde a paciência, a gente ri daquilo. A gente ainda está achando graça do outro em sofrimento. Se fosse eu caindo e batendo a cabeça, eu acharia graça. Se fosse eu ou meu filho sendo enganado e tendo aquele momento de fúria e a gente rindo daquilo, será que se fosse meu filho eu acharia graça? Então, nós ainda trazemos coisas muito, eu vou usar uma imatura do que é esse ser espiritual. Isso tudo fica registrado na nossa mente. Quando ainda é uma coisa de imaturidade, tô achando graça do outro sofrendo, é uma imaturidade ainda do espírito, tem um nível de responsabilidade, mas já tem responsabilidade. Esse registro histórico, ele vai registrar desde essas coisas pequenas, entre aspas, até as coisas maiores, quando a gente de fato agiu para matar, agiu para torturar, agiu para prejudicar alguém. E nesse registro estão todas as manifestações que o espírito consagrou em suas experiências, essas coisas ruins, mas também os grandes ensinamentos do bem. De eu ter aprendido a ser mãe, de eu ter aprendido a ser uma esposa, de eu ter aprendido a ser o pai, porque a gente já foi homem, já foi mulher, e já passamos por todas as possibilidades que a sexualidade do corpo físico nos permite. Se a gente ainda não passou, a gente vai passar. E aí essas experiências pelas quais nós passamos, elas vão refletir nos sentimentos, e isso vai projetar a nossa personalidade. Então, eu sou uma pessoa feliz por ver o outro sofrendo, isso marca minha personalidade. Eu sou feliz vendo as pessoas felizes, isso marca minha personalidade. Na anterioridade estão todas as necessidades básicas que promoveram os pontos de definição do planejamento reencarnatório. Então, aqui, ó, essa imagem, eu acho ela muito bonita. E falar nisso, alguns dos desenhos estão aqui, a maioria, acho que eu já falei isso para vocês, são desenhos mediúnicos, né? Que a médium, a maioria aqui é de uma médium, ela desenha durante a psicografia dos livros, né? Então, esse aqui é mostrando a anterioridade, os pontos que nós trazemos registrados em nós, no nosso perispírito, de personalidades que já fomos. Então, esse entorno aqui, ó, são personalidades que já fomos, diferentes personalidades, que nos marcam. Né? Podemos ser pessoas que trazemos nesta vida uma facilidade para costurar. Nós já sabemos que a facilidade para costurar, ela não foi um dom que Deus nos deu premiando uma pessoa. Foi o esforço de uma outra vida em aprender a costurar. Isso vem registrado em nós. Em outros, outras pessoas têm facilidade em fazer a gestão de públicos grandes. Aí você pensa assim, nossa, como que essa pessoa consegue organizar um evento
de 500, de 600, 1000 pessoas. Ela aprendeu também, ela tem facilidade agora, ela continua aprendendo, mas ela traz isso também de outras vidas. Assim como nós aprendemos coisas boas, que a gente traz isso registrado em nós, alguns vão estar abertos para essa reencarnação, porque nós precisamos, outros vão estar fechados, porque nessa encarnação não é para você vir de novo, por exemplo, uma boa costureira. Você vai ter oportunidade de aprender outras profissões. Porque eu não sei se vocês sabem, não sei se alguém já contou, tá todo mundo aí sentadinho ou deitadinho, né? Mas nós aprenderemos todas as profissões possíveis do plano físico. Para fazer isso, nós vamos precisar de diferentes oportunidades, porque nós passaremos por todas, para a gente poder valorizar todas. Nós passaremos por todos os conteúdos da escola, de novo, e de novo, e de novo, para a gente aprender a valorizar, para a gente ter conhecimento, para a gente avançar. E nós passaremos por todas as oportunidades que o corpo físico nos oferece, seja da sexualidade, seja da emotividade, das relações entre pessoas, e por aí vai. Por quê? Para a gente aprender. Por isso que a gente traz o fato do espírito registrado, e ele traz aqui a minha personalidade tem a ver com ele, para que eu possa ter a oportunidade de melhorar aquilo que eu já trago, né? Para eu ser melhor. E a evangelização pode nos ajudar nisso. A experiência do passado contida na anterioridade é a base de sustentação do presente. Então, o que eu já fui forma o que eu sou agora. Então, o que eu sou agora está me dizendo o que eu trago, né? Tem uma pessoa na família que bebe muito. Ela bebia nas outras reencarnações. Vocês podem ter certeza disso, né? Os vícios todos que nós trazemos não é só desta reencarnação. Sou uma pessoa impaciente. Isso não é só desta encarnação. Eu trago isso comigo. Todo tipo de situação que eu estou, eu já trago. Algumas eu pioro na condição agora. E outras eu posso fazer o esforço para que nesta eu não seja. Por isso, todo esforço para o bem contribui com a reencarnação. Então, é através. Só que eu mudei. O passado ele interfere de forma progressiva na elaboração do pensamento e na vivência dos atos dos espíritos. Então, trazemos os nossos vícios, as nossas dificuldades todas para essa reencarnação. E trazemos também os pequenos aprendizados que já tivemos. Isso me forma. E, ao mesmo tempo, essa anterioridade alimenta a progressividade da esperança. Por quê? Somos espíritos comprometidos, mas eu vou reencarnar. Então, esta reencarnação, ela vem para me dar esperança de melhora. Eu venho com novas oportunidades para me melhorar. Por isso, o lugar onde eu vou nascer, a família que eu vou nascer, o evangelizador que eu vou encontrar, a minha profissão, tudo isso é para me ajudar a melhorar. Ao reencarnar, ele traz um pensamento progressista, com vibrações cheias de esperança. Todos trazem. A situação mais difícil reencarnatória traz vibrações de esperança. Nenhum espírito reencarna para ser falido. Nenhum espírito reencarna com um objetivo de maldade. Ela fala assim, mas ele já é muito mal. Olha lá aquela criança, ele já mata gato, ele já prejudica a mãe, ele já tem pensamentos ligados à sexualidade. Sim, ele traz tudo isso de quem ele era. Aí agora ele precisa da oportunidade de ver o bem. É fácil, né, gente? Não é fácil. E é claro que vão ter situações ainda mais difíceis. Mas a gente precisa muito lembrar que muitas vezes as casas espíritas gastam tempo, energia, doando só a parte material. A gente faz sopa, faz. É importante alimentar o corpo físico. Até porque tem hora, se eu não alimentar o corpo físico, ele nem vai me escutar. Mas não pode ser só isso. A gente precisa dizer para a pessoa
E a gente precisa ouvir também. Você nasceu para aprender a amar. Você nasceu para fazer o bem. Fazer o bem vai te ajudar. Você pode mudar a sua vida a partir de agora. A gente precisa falar isso e precisa ensinar isso para as crianças, para os adultos, com quem a gente estiver. E para nós mesmos. No momento mais difícil que a gente estiver, o mais desesperador, a gente precisa lembrar que a gente reencarnou para a gente se melhorar. Porque a esperança estava conosco. A anterioridade, né, e a progressividade da esperança. Saber de que nós já fomos difíceis, que nós já tivemos dificuldades, que a gente já fez muito mal, mas que nesta vida a gente vai poder mudar isso. E aí, a existência do espírito tem dois eixos. Um é formado pelas construções do passado. Tudo que a gente já foi, não adianta mais remoer isso. Eu tive uma amiga que ela fez regressão de memória para saber quem ela foi na vida passada. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Muitas vezes, saber o que nós já fomos não ajuda. Tá? Mas como assim não ajuda? A gente precisa imaginar o seguinte: se foi, né, se foi colocado um véu sobre isso, um esquecimento sobre isso, eu não lembro que eu fui na vida passada. É porque não é para a gente lembrar agora. Então, buscar saber isso precisa ter muito cuidado, porque pode não ajudar. E aí, o que acontece? Esta amiga ficou sabendo que ela era uma pessoa muito ciumenta numa das vidas dela. E que ela torturou mulheres pela simples ideia de que essas mulheres estavam com seu marido. E ela lembra disso claramente, depois da regressão de memória. E aí, o que trouxe isso para ela? Culpa. Ela passou a se sentir muito culpada, se sentir desmerecedora dos bens, das amizades, das coisas. E aí isso fez mal para ela, a ponto dela entrar em uma depressão profunda, de se automutilar. Então, falar assim, Adriane, mas não era bom ela saber o que ela fez? Bom, é bom saber o que a gente fez, desde que, ao saber o que a gente fez, a gente queira reparar, a gente queira fazer o bem. Como que ela poderia fazer o bem? Começar a ajudar as outras mulheres. Não são as mesmas mulheres, não tem problema. Onde a gente fizer o bem, é o bem. Com quem a gente fizer o bem, é o bem. Né? Então, as construções que a gente fez no passado não tem jeito de mudar. Foram feitas. O que a gente pode fazer agora é mudar o nosso futuro. Isso a gente pode. O futuro está sendo construído agora. Então, essas construções do passado, elas trazem muitas dores para os espíritos que estão reencarnados. E aí a gente precisa ser alento dessas pessoas. Como que eu vou ser alento? Dando esperança. Olha, você fez errado, mas você não é mais essa pessoa. Você não é mais essa mulher ciumenta. Se ainda é, precisa mudar. É a oportunidade. O segundo eixo é pelo que vai realizar, principalmente através dos relacionamentos escolhidos. Então, provavelmente, ela reencarnou com este marido. Este marido também tem responsabilidade sobre o sentimento dessa esposa, mas neste momento ela precisa rever. Então, às vezes, queridas pessoas, a gente vê um casal que se separa e a gente fala assim: oh, que pena, nossa, podia ter ficado junto. Às vezes, dependendo do que motiva estar junto ou estar separado, às vezes é mudar padrão para não errar de novo. Nós temos que ter cuidado para não julgarmos e também não falarmos para o espírito o que ele tem que fazer. Numa aula de evangelização geral, numa conversa geral e mesmo no atendimento fraterno, a gente precisa dar opções num quadro amplo
mostrando para as pessoas que, por mais que eu me sinta culpada, eu posso fazer o bem e dar oportunidades para fazer o bem. Ensinar a fazer oração pedindo perdão para todos os espíritos que nós já prejudicamos. Olhar para os obsessores que estão conosco com um olhar caridoso, de paciência, e pensar: irmão, se você está comigo me prejudicando agora, me perdoa, porque provavelmente fui eu que te prejudiquei na vida passada. Então precisamos pedir perdão. E, de preferência, não arrumando mais dívida nesta vida. Então, ter esperança é saber que fizemos errado? Sim, fizemos. Mas agora a gente pode fazer o bem. Isso é dar esperança também. E as crianças que chegam para nós com diversos problemas. Muitas crianças são maltratadas em casa. Ali na casa espírita, ela precisa ser acolhida amorosamente. A gente precisa dizer para ela que ela é amada, que tem pessoas que a amam, que ela precisa perdoar os agressores, mas se for preciso, ela precisa ser tirada dos agressores. Então a casa espírita também precisa estar atenta e denunciar para o conselho tutelar. A nós, espíritas, a gente precisa ter mais compromisso também com a infância. O que a gente anda fazendo pela infância? Pensemos nisso. Porque aqui eu estou ouvindo também que para eu escutar, né? Estou falando aqui para mim também, né? Eu também. O que eu tenho feito pela infância? A progressividade da esperança é uma estrutura energética que impulsiona o espírito a buscar sua evolução. Então, sei que eu fiz errado, agora eu preciso avançar, eu preciso mudar o padrão, mudar o que eu fiz. Se no passado, dando o exemplo dessa minha amiga que foi muito ciumenta, agora eu preciso olhar para esse meu irmão que me causa ciúme e pensar assim: ele tem livre-arbítrio, né? Ele não quer ficar comigo? Paciência, isso é um problema dele. Mas eu não vou forçar a ficar com ele. E muito menos torturar pessoas com quem ele quer ficar. Porque o problema não são as pessoas. Não são as outras, não é nem ele. É só eu mesmo. Só ela, no caso, né? Sou eu que preciso perdoar, eu que preciso sair desse ritmo que me prejudica. A gente precisa identificar o que é que me prejudica. E aí cada um de nós tem que olhar para si mesmo e identificar isso. Nas crianças, a gente precisa ensinar isso para as crianças. O que é que te prejudica? O que você faz hoje que te prejudica? Ou que te prejudica? Vamos pensar, né? Quando o ser estabelece seus objetivos existenciais e situações profissionais, olha só, é o ser, durante o seu planejamento reencarnatório, que vai definir os objetivos. Lembra que eu falei que tem uma equipe, mas você é chamado para planejar? Se você for um espírito já consciente, provavelmente na última encarnação você já era, você é chamado para planejar, para dizer o que você precisa. Qual situação profissional você precisa passar que você já tem condição de avançar. Porque às vezes, gente, a gente ainda não tem condição. E é por isso que o planejamento reencarnatório vai dizer: olha, Adriana, imagina, né? Eu matei o meu marido na outra vida. Talvez nesta vida você ainda não dá conta de estar com ele. Então você não pode reencarnar com ele ainda. Você precisa passar por outras situações, se preparar para vir de novo com ele, para que você não o mate novamente. E aí, às vezes, eu venho, né? Tô aqui, vejo aquela pessoa que eu desejo, que eu quero, e tudo, mas nunca dá certo eu ficar com aquela pessoa. E aí eu penso: Deus, por que você não deixa eu ficar com essa pessoa? Porque provavelmente não é o que eu preciso, não é o que é bom para mim. E isso vale para todo o resto. Estou dando esse exemplo aqui, né? Mas serve para tudo. Há coisas que não são realmente para nós neste momento. E a gente precisa refletir sobre isso. Por quê? Eu tenho uma amiga que já desencarnou. E aí, com todo amor para ela, né? Um abraço para ela, que foi uma pessoa muito boa. Ela uma vez contou para nós que ela tinha vontade de ter tido um namorado, um marido, uma família, e ela não teve.
E um dia ela perguntou, ela era espírita, e ela perguntou na casa, que ela, assim, para as pessoas, como que ela ia ter essa resposta? Aí falaram para ela, espera, essa resposta chega para você. E aí um dia, numa palestra, um palestrante que foi lá na casa, falou sobre isso. Né? Por que que às vezes não temos aquilo que desejamos? Porque não é o melhor para nós naquele momento. E a gente precisa ter consciência disso. Não quer dizer, gente, que a gente não possa sonhar, ter os nossos projetos. A gente pode e deve. Mas se mesmo fazendo todo o projeto, se organizando, se esforçando, não deu certo, é porque não era naquele momento. E a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, mas confiar também. Né? Porque senão eu fico triste, revoltado. E aí, em vez de aproveitar a experiência para evoluir, eu estagno ou pioro a minha condição. Né? Então, os objetivos existenciais de uma vida em família ou de uma vida sem família, né, com seus próprios filhos, ela é toda preparada antes. As situações provacionais também, para que haja modificações energéticas importantes. Vocês já leram o livro Renúncia, que é um livro famoso do Emmanuel? Conta a história de Alcione, de Alcino. Se vocês Ave não, Maria, né? eu acho que é um dos livros mais bonitos. Sim, Glorinha, é muito bonito. Então, aquele livro mostra Alcione vindo para ajudar um espírito. Ela veio para ajudar esse espírito. Ela não precisava mais passar por aquelas situações difíceis que ela passou, mas ela veio para ajudar. Então, ali, ela pediu para estar no planejamento reencarnatório daquela pessoa, porque ela queria ajudar. E ela já sabia que aquele espírito ia cair, e cair, e cair, e cair várias vezes. E ela vem para ajudar. Esta, ali no caso, Alcione vem como mulher e ele vem como homem. Mas os dois a gente precisa entender, nós somos espíritos, nós não temos sexo no mundo espiritual. O sexo é biológico. Então, estes espíritos tinham um comprometimento anteriores. Onde será que foi esse comprometimento anterior? A gente não sabe, o livro não fala. Tem teóricos aí estudando, tentando achar quem que era Alcione nos livros de Emmanuel, né, os anteriores. Mas o importante, assim, independente dessas teorizações, é mostrar como o objetivo de reencarnar é de melhora. Aquele espírito que ela vem ajudar, ele veio com o objetivo de melhora. E ele veio com experiências que o ajudar a melhorar. Mas ele traz o fato do espírito, tudo que ele já era, ele traz. Né? E aí o livro vai contar bastante disso. Então, a progressividade da esperança é a imantação divina que o Espírito traz em si. Ele está em nós, a esperança de vida melhor, de que a gente vai fazer o bem, de que vai dar certo, né? Para que haja progresso em seu pensamento e esperança de ser feliz. Se a gente não tiver esperança de ser feliz, gente, a gente desiste de viver. Muitas pessoas, no auge da depressão, têm dificuldade em sentir esperança. Né? O CVV faz um trabalho imenso de dar esperança, que é escuta, né? Primeiro escuta e depois dá esperança. A casa espírita precisa ser esse lugar também. E não de dar sermão. Tem quantos espíritos você encontra, fala, nossa, minha vida tá difícil, a pessoa começa. Já fez isso, já fez aquilo, não tá fazendo, sumiu do centro, parou de fazer evangelho lá. A gente precisa dar esperança. Né? Mudar a forma como eu vou falar isso. Os caminhos provacionais, as lutas, os reajustes, são situações de progresso para o espírito, desde que eu entenda que isso é ensinamento. Então, as minhas provações, todas elas, são imensas, mas é para eu progredir. Eu preciso passar por elas, com paciência, entendendo que aquilo ali está me ensinando, o que está ensinando, o que eu estou aprendendo, o que isso ajuda na minha vida. O espírito tem a visão do futuro e a esperança de modificar-se energeticamente. Porque a gente viu ali que fazer o bem acende a célula. Então, energeticamente, eu vou mudando à medida que eu vou fazendo o bem. Por esse motivo, ele passa a escolher determinados compromissos profissionais.
vir numa família pobre, com dificuldades financeiras, às vezes na miséria, foi uma escolha do Espírito para passar por essa dificuldade. Mas significa que ele vai ficar naquela dificuldade e ali ele tem que ficar? Não. A dificuldade ela é aprendizado. Mas ele fez compromisso com uma rede também. E aí, nestes lugares, a gente precisa também de apoio. Essa criança, ela vai chegar numa escola, ela vai chegar no posto de saúde, ela vai chegar no centro espírita. E nesses lugares, ela precisa ter esperança para continuar. Se vocês lerem os livros do André Luiz, aqueles espíritos, os espíritos que estão lá, a maioria deles escolhe reencarnar nas condições mais difíceis. Porque, por incrível que pareça, essas condições difíceis vão ajudá-los naquilo que eles precisam. Tá? Compromissos provacionais são fortes oportunidades de vencer a si mesmo. Então, eu venho numa condição difícil, é para eu vencer a mim mesmo. Se eu venho numa família muito rica, pode ter certeza também que eu estou ali para eu vencer a mim mesmo. E a aprovação, né, no livro dos Espíritos, fala sobre isso, a aprovação da riqueza e da beleza são as maiores provações que um ser reencarnante tem. E é onde ele mais tem chance de falar, mais tem chance de falir. Então, a progressividade da esperança é uma chama divina, está conosco, está em nós, nos ajudando a ter esperança e desejo de progredir naquilo que a gente traz. Porque a gente pode ficar paradão agora. Não vou fazer nada, não quero fazer nada, me recuso a fazer. Isso só prejudica a mim mesmo. E a gente precisa ter noção disso. E reparem bem que o mundo, ele vai nos moldando para que a gente, que é um sistema que vai nessa linha da individualidade. Então, muitas vezes, a gente quer ficar na nossa casa, que está confortável. A gente quer ficar vendo a TV, porque é mais confortável. A gente quer viver, muitas vezes, não quer nem encontrar a família, porque é mais confortável. Então, a gente precisa ter cuidado com o que é muito confortável. É claro que nós precisamos de momentos de lazer, de descanso. Mas a gente precisa lembrar que a gente não veio só para lazer e descanso. Precisamos disso para ter saúde, mas não pode ser só isso. Assim como não pode ser só trabalhar para ganhar dinheiro, não pode ser só trabalhar para fazer tudo para os outros e não se preocupar com a família. A gente precisa ter equilíbrio. Né? E aí a gente termina, né, o nosso item que foi o fato do espírito. E abrimos aqui para os comentários, quem gostaria de comentar. AIDS, gostaria de falar, querida? Não. Logo no início da tua fala, eu me lembrei muito de uma amiga minha. Ela dizia assim, eu acho que ela não diz mais não, que não queria ter conhecimento para não ter responsabilidade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidade. Não gosto disso, não. Eu acho que ela hoje já não diz mais. Mas, na verdade, quanto mais se conhece, mais se responsabiliza. Isso é, por outro lado, a gente pode dizer assim, isso é um peso, né? Mas se a gente não carrega esse peso também, a gente vai ficar cada vez mais para baixo, cada vez mais negativa, fazendo coisa errada, porque a gente não tem essa sabedoria, né? Eu estava conversando com uma amiga minha ontem, quando a gente saiu do centro, aí ela dizendo assim, que ela queria fazer uma regressão para saber a maldade que ela já fez tanto, porque do que ela sofre agora com a família. Eu disse, minha amiga, não faça não. Porque se você está sofrendo com a família, se você for lá descobrir o que você fez com essa família, você não vai aguentar. Deixa como está, não vai atrás de coisa ruim, não. Ah, Raid, mas se eu soubesse, eu ia aceitar mais. Eu digo, será? Talvez não aceitasse. Era pior, eu mesmo não quero saber. Mas, Deixa eu... Tá, tá falando sem fechado, Glória. Acho que é Emmanuel que diz que basta a gente olhar
o nosso sofrimento para saber o que a gente fez. Pois é. Sim, E sim. ela, é assim, Pois é, ela luta para caminhar, não sabe? Mas nessa caminhada, com o sofrimento, a gente não tem preparo para só seguir em frente. Tem horas que a gente tem muita recaída, né? A gente temos acha que muita até, recaída. a gente acha que Deus nos abandonou e não lembra das pegadas da areia. Pois é, né? Somos amparados o tempo Aí todo. eu tenho uma amiga que diz, eu quero é prova. Eu conheço, eu conheço essa amiga que também diz assim, Eu quero prova, né? Pois é, que é bom. nós temos esse risco de saber o que é o problema e de ficar mais atolado nisso. É um risco, né? É, É um risco. Agora, é o que vocês estão dizendo, né? Se eu tenho problemas com a família, eu posso olhar um por uma das pessoas e ver o que me irrita nisso, o que me deixa chateado nisso, e vou saber o que é que eu tenho com essa pessoa. E quem é que tem que mudar? Não é a família, porque a gente está esperando o outro mudar com a gente. E aí, um dos é maiores exatamente ensinamentos do Espiritismo é que o conhecimento não é para o outro, é para nós. É prova. isso mesmo, ela está esperando. Estou Ela acha esperando. que a família tem que mudar. Eu disse assim, mulher, mas se tu mudar, tu nem vê o defeito da tua família, Uhum. Agora, se for uma né? coisa que incomoda demais, né, Raiz? Igual eu falei o caso dessa minha amiga do ciúme. Se for uma coisa que incomoda demais, que está levando ela a ficar mais irritada, a desejar até o mal, tomara que fulano morra. E se for isso, é melhor a gente afastar. Porque se a gente não dá conta de resolver ainda, a gente não pode ficar à mercê de piorar, tá? Mas aí são casos muito mais agressivos, né? A gente está falando aqui de situações de pessoas que desejam mesmo o mal. Eu tive um colega que ele falou, não, eu quero que fulano morra mesmo. E aí o grupo junto com ele falava, não, você está falando isso da boca para fora. Eu falei, não, eu desejo mesmo, eu já me peguei desejando. Então, você Mas esse precisa desejo é mudar. para se livrar daquilo que está incomodando. Sim, sim. Nossa, Pode que chamar. reunião. Pois é. Então, sabendo disso, os nossos evangelizandos lá que chegam na casa, e mesmo, né, gente, não são só os evangelizandos crianças ou jovens, todos os adultos, todo mundo que procura, todos nós estamos nessa condição. Todos nós tivemos a oportunidade de estar aqui agora de mudar. E a gente precisa fazer o melhor, né? Vai ter coisa, gente, que a gente não vai dar conta de fazer ainda, né? E a gente precisa lembrar que perdoar não é esquecer. Tá? A gente vai perdoar as agressões, tudo, né, o que foi feito conosco, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer também, porque se a gente esquecer, a gente corre risco de cair de novo na mão daquele que nos agride. Então, a gente precisa ter cuidado com isso também, né? Eu falo isso em casos de crianças que, por exemplo, se ela está numa casa de uma família que abusa dela, que é violenta, eu não posso ser conivente com isso, entende? Eu não posso passar depois para uma mulher também que está sofrendo esse abuso e eu falar o tempo inteiro para ela assim, ó, minha filha, perdoa, perdoa, perdoa. O espiritismo não pode ser isso, gente. O espiritismo fala para gente, você tem livre-arbítrio. Então eu preciso dizer para essa mulher, para essa pessoa que está sofrendo um abuso, que ela tem livre-arbítrio para perdoar e é o caminho, perdão, mas ela precisa entender também que o outro que está ali agredindo ele também está no livre-arbítrio dele. Então, talvez ele continue agredindo. E ela precisa saber o que é melhor para ela fazer. Nós também não vamos dizer para ela o que ela tem que fazer, uma pessoa adulta. Para uma criança, a gente precisa acionar as autoridades. Viu, Hades? Eu não sei como é que é na casa de vocês, porque às vezes também não chega para nós, né? Mas se a gente vê uma situação de violência, eu não posso usar o espiritismo ou o cristianismo para justificar só o perdão. Porque o que pode acontecer com uma criança que sofre vendo, cresce vendo a mãe sofrendo violência do pai? Vocês imaginam que cabeça é essa dessa criança?
Uma criança que cresce sofrendo violências físicas, às vezes sexuais, do genitor. Então, essas violências a gente precisa ensinar para as crianças que está errado, que não é para desejar o mesmo mal para aquela outra pessoa, mas a gente pode ter caminhos de ajuda, de fazer uma denúncia, de buscar ajuda, de ter outras pessoas que nos ajudem. E a gente precisa falar sobre isso no centro espírita. A gente não pode dizer o tempo todo, você precisa perdoar seu agressor. Eu preciso perdoar, mas não é esquecer. Tem uma palestra do Rossando Klinger, não lembro o nome dela agora, posso olhar, depois passo para vocês, que uma pessoa pergunta para ele sobre uma situação que ela está vivendo. Ela tem um pai que abusou dela sexualmente quando ela era criança. E aí, ela cresceu, saiu de casa, e ela superou esse trauma todo. E depois ela teve uma filha. E num outro momento, esse pai, esse avô, violentou sexualmente a filha. E aí ela teve de novo um outro momento de perdão, de paciência, nananã, fez terapia, perdoou esse pai. E agora ela estava em dúvida se deixava a criança com esse pai, porque ela precisava trabalhar, não sei aonde. E aí o Rossando Klinger explicou para ela. Uma coisa é você perdoar seu pai, não desejar o mal do seu pai, desejar que ele fique bem, que ele melhore, que ele não faça isso mais. Mas a outra coisa é você deixar sua filha com ele de novo. Entende? Deixava Não é não. porque você perdoou, gente, que o outro mudou. Muda O não. outro é o outro. E isso a gente precisa ter cuidado, tá? Muito cuidado. Por isso que a gente tem que ensinar também para as pessoas que perdoar não é esquecer. Perdoar é você desejar o bem para ela, que ele melhore, que ele seja uma pessoa boa, que ele tenha condições de melhorar, né? Mas não significa você se pôr de novo à frente daquela pessoa que vai te prejudicar, vai te fazer mal, ou mal para uma outra criança, né? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ai, Glorinha, a gente acabou indo para essa situação, mas eu acho muito importante dizer sobre isso, sobre a diferença de perdoar e Não, não. Eu esquecer. vou precisar sair. Vamos sair, então? Caminhando, já 8h17, vamos fazer a nossa oração final. Raide, você faz para nós? Vou fazer. Não, já foi escrito no início. Pois vamos agradecer a Deus por esses momentos e os ensinamentos para nós. Porque muitas coisas que foi falada hoje a gente já sabe, mas precisa se fazer leituras, precisa se voltar naqueles pontos para reavivar dentro de nós esse sentimento, essa aprendizagem. E eu quero agradecer a Deus por todos esses domingos, os momentos que a gente para ouvir, para falar sobre determinados assuntos, que todos esses assuntos falados, eles são novas aprendizagens. E quero agradecer também a professora, que eu não sei o nome ainda, por por esse momento, por essa disposição, porque acordar todo dia de domingo, preparar a aula, acordar domingo, 7 horas, para a gente só que é para ouvir, muitas vezes a gente tem dificuldade. Imagina quem vai para expor, para preparar, para conversar, é muito maior o esforço. Então, quero agradecer a Deus por esse esforço, por essa bondade, por esse trabalho na seara do Senhor. Obrigada, e que Deus nos proteja e proteja todas essas pessoas, essas crianças, essas pessoas que ainda fazem as lágrimas. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos nós todos sabedoria para olhar o outro como irmão e não como escravos ou como objetos. Deus nos abençoe e que assim seja. Assim seja, querida. Queria só avisar uma coisa para vocês. Mês de julho, a gente tira férias, tá?
eu sou professora, e grupos aqui também trabalham comigo. Aí a gente tira, porque geralmente a gente viaja ou está em outros lugares, tá bom? Aí, julho, dezembro e janeiro, a gente tira férias dos grupos de estudo. Aí o nosso grupo vai ficar sem ter encontros, e aí a gente volta em agosto, tá? E eu queria muito que vocês voltassem para continuar estudando conosco, que é bom a gente fazer esse estudo juntos, né? Eu espero que em agosto também a Taninha volte para ficar conosco, que ela não podia estar antes, né? Que ela também é uma das estudiosas, tá? Gratidão, Raiz. Gratidão, Glorinha. Jair já teve que sair. Fico muito feliz de poder estudar com vocês, tá? Para Abraço, você queridos. também. Tchau. Abraço. Bom domingo aí. Ida.